Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e trago para vocês sempre os melhores assuntos e a resolução dos exercícios que caem nos principais vestibulares. E hoje nós iremos trabalhar a resolução do Enem de 2022. Peço para você que, se não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Gostou do vídeo? Deixe seu like, um comentário e compartilhe com os seus amigos. Bem, vamos comigo aqui acompanhar a leitura da questão? Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi 3 metros e, a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato da água. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros segundo a menos 2, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi de... Bem, vem comigo para a gente analisar o esquema e resolver a questão no quadro. Vamos lá. Fiz um esqueminha aqui para vocês, ó, tanto no lançamento horizontal quanto no vertical. Como eu sempre venho dizendo aí em diversos vídeos, para entender a física é importante fazer um esquema. Pode ser um desenho bem feito que ilustre a ideia, ou aquele esqueminha rápido para que você interprete a questão. Sempre faça, porque facilita. Bem, a primeira proposta era, eles estão brincando com a mangueira e vão então na direção vertical jogá-la para cima, não é isso? Esta mangueira então joga água até uma altura. Importante saber que ela vai atingir uma altura máxima, que é o momento em que a água ela para. Você já deve ter estudado isso em física, a questão de lançamento vertical para cima. Toda essa aula eu tenho ela gravada para você, com toda a teoria necessária, demonstrações de equações. Vou colocar um linkzinho para você acessar aqui na aula e ao final também os cards para que te caminhe direto, beleza? Se você não lembra, pausa o vídeo, acessa o cardzinho, dá uma assistida nas equações e volta para cá, beleza? Mas vamos lá que eu sei que você consegue entender aqui facilmente. Nessa altura máxima, então, nós vamos ter que a velocidade que a água vai atingir é zero. É o ponto que ela tinha que parar para começar a descer. Tá claro isso? Agora, para sabermos que altura é essa que o exercício propõe, a gente tem que conhecer a velocidade inicial da água. Com que velocidade ela está saindo? É por isso que ele diz que o amigo propõe que a água seja jogada na horizontal. Vem aqui, ó. A água, então, ela vai ser lançada na horizontal. Essa velocidade inicial. Tranquilo? Lançando ela na horizontal, a 1 metro de altura do chão, ela atinge 3 metros lá à frente. Lançamento horizontal. Também tem dentro das videoaulas, tudo eu passo para você, tá? Bem, o que a gente precisa pensar aqui então? A gente tem dois instantes, os quais têm uma grandeza comum, né? O instante em que ele lança para cima, que é a primeira situação, mas que para determinar eu preciso dessa velocidade, e o segundo instante, que é a segunda proposta, que é para encontrar a velocidade, então, lancemos na horizontal. Vamos lá. Então, nesse primeiro momento, movimento horizontal. A água está indo para frente. Devido à ação gravitacional, ela desce. Movimento bidimensional. Ocorre em dois eixos. Vamos escrever aqui, ó. Nós temos um eixo X de movimento e um eixo Y do nosso movimento. Note que o X ele está indo para frente
no eixo Y, ele está indo para baixo. Tá claro isso para você? Tá bem legal aí? Focou de boa? Bem, então nós iremos adotar essa ideia. No eixo X, horizontal para frente positivo, eixo Y, vertical para baixo positivo, porque ela só tende a descer. Para isso nós precisamos lembrar, vamos anotar aqui, que no eixo X não tem aceleração alguma acontecendo. Então vamos trabalhar um movimento retilíneo e uniforme. Agora no eixo Y, a água começa a descer e ela então acelera devido à gravidade, né? Ela modifica a sua velocidade para chegar lá embaixo. Então a velocidade inicial é uma, final lá embaixo passa a ser outra, beleza? Isso no eixo Y, porque aqui no eixo Y essa velocidade é zero. Então a gente precisa lembrar bem certinho desse esquema. Então no eixo Y a gente vai trabalhar com a equação que fica assim, ó, Y é igual a y0 mais v0yt mais meio da aceleração em y, que é a gravitacional, t². Lembraram dessa expressão? Eu sei. Agora você pensou e se perguntou, professor, mas não era S? SS0, V0T. Sim, essa é a expressão, mas como eu estou analisando ela no eixo Y, eu faço essas pequenas trocas. O Y representaria a nossa posição. Bem, iniciando o movimento lá em cima, o Y inicial é zero. No momento em que a água está saindo, não temos componente Y de velocidade, porque ela só vai na direção horizontal. Sobra para nós, então, que Y é igual a meio de G t². Essa é a nossa expressão. Onde o Y é 1 metro. Isso aqui é igual a meio do G, que é 10 t². Tranquilos até aqui, ó? O que a gente tem? 10 por 2 é 5. Então o nosso T ele fica igual a 1/5. Beleza? A gente tem aqui o 10 por 2, 5, passei dividindo. Tranquilos? 1/5. Só que é t². Então, uma raiz quadrada saindo aí na TV, né? Isso aqui, então, é a mesma coisa que 1 sobre a raiz de 5 segundo. Ô, professor, eu não preciso racionalizar? Não. Deixa um pouquinho a matemática de lado, esses detalhezinhos, a gente vai continuar usando esse valor. O que a gente acabou de encontrar foi o tempo que a água levou para sair da entrada, né, ou da saída da mangueira, enfim, aqui do buraquinho da mangueira para chegar lá no chão. O tempo que ela leva para descer é o mesmo tempo que ela leva para ir para frente. Então a gente partiu desta equação que você poderia ter lembrado como tempo de queda, raiz de 2h sobre g, se você já está ligeiro com as equações memorizadas, o que não é legal, eu demonstrei para você. E agora você usa outra equação do MRU no eixo X, a qual fica x igual a x0 mais v0x vezes t. Professor, e essa equação? SS0 mais VT. Uma característica importante é que a velocidade aqui é constante. Então, essa V0x que eu estou mencionando é a própria V0. Essa velocidade não muda, que é o que a gente precisa. Continuando com a ideia de que ele iniciou no início como zero, né? A junção zero do ponto de partida, a gente tem que a posição x é a própria velocidade inicial vezes o tempo. Tá aí, ó, não preciso racionalizar, eu levo o tempo e vou levando ele até onde eu posso. X, 3 metros. Velocidade inicial, tempo 1 sobre a raiz de 5. Beleza? Lembrando, né, que a gente tirou a raiz ali do t², raiz de 1 é 1, ficou lá embaixo a raiz de 5. Portanto, a velocidade inicial do movimento é 3 raiz de 5 metros por segundo.
Pronto, a gente acabou de encontrar a velocidade inicial. Por isso que o Enem propôs, né, a questão propôs, que para poder encontrar a altura, né, no lançamento da vertical, eu precisava dos dados da horizontal. Aí, velocidade inicial encontrada, você printou a tela, vem para o lado de cá para a gente poder resolver. No lançamento vertical para cima, a velocidade inicial eu já encontrei. A velocidade final eu sei que é zero, porque é a altura máxima do esguicho. A equação que relaciona esse movimento em que mexe com uma posição e velocidade é a equação de Torricelli. V quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A, vezes um ΔS. Para você lembrar dela, né? Porque ela geralmente é mais dificilzinho de lembrar. Como a gente está olhando para o eixo Y, eu vou colocar assim, ó, Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos. Aí você fala, professor, por que menos? Porque como o lançamento é para cima, o nosso eixo Y positivo está para cima, ó. Nesse caso, vamos melhorar aqui a nossa escrita. O nosso Y estava para baixo positivo, porque a água caía. Agora a água vai subir, coloca o eixo Y positivo para cima. Contrário à gravidade. Por isso negativo. 2G e o nosso ΔS eu chamei de H. Tranquilos? A velocidade final lá em cima é zero. Com isso nós passamos a ter essa velocidade inicial do eixo Y aqui, ó. É a própria inicial que a gente encontrou. Então eu tenho 0 igual a 3 raiz de 5 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes H. Tranquilos aqui? Lembrando que a velocidade não vai mudar da mangueira. Você brincando com ela assim, qualquer posição, a velocidade com que ela sai é a mesma. Tá? O que muda é o alcance do jato de água. Na matemática, a gente passa para cá 20 vezes H igual. Processo aqui distributivo da potenciação. 3 ao quadrado. E aqui, raiz de 5 ao quadrado. Fiz detalhado para você lembrar. Então, a gente tem que 20H é igual a 9 raiz elevada ao quadrado, ela cancela, sobrando 5. Portanto, nossa H, 45 dividido por 20, a altura que ele é capaz de subir, 2,25 metros. Vamos enquadrar aqui a nossa resposta. Aí, ó. Então, a gente utilizou do lançamento horizontal as duas componentes x e y dos movimentos. Aqui foi para Y, aqui para o eixo X, MRUV, MRU, colocou a mangueira na vertical, lançou a água, lançamento vertical para cima, equação de Torricelli, nossa resposta 2,25, vamos conferir. Isso a gente encontra na letra B. Tá aí, gurizada, questão feita. E aí, você entendeu? Você gostou? Ficou fácil? Tem alguma sugestão de uma outra forma de resolver? Coloque aí para nós nos comentários. Se você já conhece meu trabalho, peço que deixe o seu like e um comentário. Se você ainda não conhece, se inscreva. E também deixe seu like e o comentário em nossos vídeos. Eu estou aqui sempre postando todo dia videoaulas, tanto teóricas quanto resolução de exercícios. Você então é capaz de, no nosso canal, se preparar muito para física, que vem para todos os tipos de vestibular. Se você está na universidade, aqui também é o seu lugar, porque eu gravo videoaulas universitárias. Bem, peço para conhecer o nosso canal então, entre aí e aproveite, saboreie dessa maravilha que é a física. E eu os aguardo em nossa próxima aula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.